Gravando. Legal. Bom dia a todos. Eu gosto quando tem palestra, apresentação do Reinaldo, porque é bem frequentado aqui, né? Aí os colegas da SPP e FEBRAF aparecem. Eu fiz 2 palestras aí recentemente, não apareceu ninguém. Aí, quando o Reinaldo aparece, eu gosto. Cara, Eu gosto é que o porque... Reinaldo liga e fala, povo, por favor, não pareça. Ele tem um marketing pesado, nós estamos numa... o Igor que sabe bem, nós estamos numa fase de pandemia em que esse modelo que a gente adotou de reuniões virtuais parece que aos poucos está se desgastando, né? E a gente vai acabar voltando para o presencial, que é bem pior do que o virtual, porque, de repente, você não tem condições de reunir tanta gente assim, de lugares tão distantes e tudo mais. Mas é um prazer bastante grande receber todos os amigos aqui. Alguns mais, outros menos assíduos. Eu sinto muito pelo pessoal do CTC, que a presença é bem diminuta, mas a gente... Aos poucos que frequentam, a gente agradece bastante, porque só assim a gente consegue levar adiante a filatelia nacional. Bom, Reinaldo, deixando as considerações do lado, eu acho assim que você pode iniciar, fique inteiramente à vontade. É a segunda palestra que o Reinaldo faz a respeito de exposições internacionais que ele frequenta pessoalmente, né? E por ocasião da FIP, ou até mesmo a filatelia de modo geral, e eu deixo a palavra contigo. Fique à vontade aí, meu amigo. Bom, deixa eu ver se esse negócio funciona aqui. Aí, legal. Bom dia a todo mundo, obrigado do atendimento das minhas cobranças para todo mundo que está presente. Na verdade, esse ano foi a terceira exposição que eu tive a oportunidade de estar presente. Eu tive em Londres como expositor, e lá na oportunidade estava o Fernando como comissário, o Rogério como um excelente assistente para o comissário. O Brasil não teve nenhum jurado. Depois, em seguida, foi Lugano, o Igor estava lá como um excelente comissário, e estávamos daí mais pessoas, estava o Everaldo também como jurado, o Dr. Brás e o Rogério como participantes do evento, o Rogério como expositor, inclusive, o Dr. Brás também como expositor. E agora em Indonésia, onde tive a chance de estar como jurado, e depois também o Rogério esteve presente como representante da Federação Brasileira, já que ia ocorrer o Congresso da FIP para a eleição das 6 posições existentes. Mas daqui a pouco a gente fala sobre elas. Bom, Indonésia 2022 é uma exposição bastante interessante na ótica de analisá-la, porque ela deveria ter ocorrido exatamente no período da pandemia, em 6 a 11 de agosto de 2020. Naquela época, esse era o logo da exposição, e ela ia ser realizada no prédio do Parlamento da Indonésia, um prédio bastante imponente. Com toda a problemática que ocorreu de Covid em 2020, a exposição foi transferida para 2022 e teve o seu período alterado, né, dessa vez para 4 a 9 de agosto. O logo da exposição mudou, eles usaram o tigre no lugar do 0 do 2022, e ela, ao invés de ocorrer no prédio do Parlamento, ocorreu num centro de exposições de Jacarta, que coincidentemente começa pela sigla P e pela letra T. Os mascotes do evento foram mantidos, né? São 2 mascotes que simbolizavam a etnia da região, um deles com uma pinça na mão, o outro com uma lupa, e todos
documentos referentes à exposição que justificassem o aparecimento do mascote, sim, eram utilizados. Esse foi o banner que foi apresentado para o evento. Vou dar só o nome dos nativos aí, que são os dois. Era Ondel, que era um povo da Batávia, que era, então, esses dois mascotes. E eles estavam em toda a documentação referente à exposição. E aqui ela se qualificava como uma exposição que teria a classe Championship, ou seja, para aqueles integrantes que já ganharam medalha de ouro grande. Não precisa ser 3. A filatelia tradicional, história postal, enteiros postais, aerofilatelia, filatelia temática, selos fiscais, filatelia moderna, classe aberta, cartões postais, um quadro e literatura e juventude. Ou seja, aqui, fazendo uma leitura bem rápida, ela se classificava como uma exposição especializada, né? Porque ela não abriga todas as classes competitivas da FIP. Aqui dá para a gente ver que não tem astrofilatelia e também não tinha máxima filia. Isso tem sido um recurso que as federações, via de regra, têm utilizado, porque você tem valores diferenciados de pagamento do que chama-se patronagem FIP. E quando você tem uma exposição plena, o valor é por volta de 60 mil francos. Quando você começa a diminuir, cair para as exposições especializadas, ela passa aí a casa de 33 mil francos suíços, que basicamente tem uma equivalência com o dólar. Então, algumas exposições têm retirado alguma classe como uma forma de já buscar, com isso, uma redução no custo das exposições, que todos nós sabemos que cada dia é mais difícil realizar, né? Os custos de passagem, estada, alimentação, locação do espaço, impressão de boletim, confecção de medalhas, todo o custo de palmarés e logística que tem, né? A gente não pode esquecer que, nem nós acho que conversamos no último evento, a logística que tem por trás da exposição é bastante grande, seja ela de desembaraço alfandegário, seja ela de transporte das pessoas, isso tende a encarecer muito. Então, as pessoas têm procurado todos os recursos possíveis e imaginários para reduzir custo. Bom, aqui começa a parte boa do evento, onde, basicamente, grande parte dos latinos tinham como necessidade de trânsito a partida de São Paulo para Dubai e aí de Dubai para Jacarta. Então, inicialmente, eu tive a oportunidade de encontrar e jantar, evidentemente, com Miguel Cassieres, Roberto Craveira, a esposa dele, Suzana. Depois, no portão de embarque, esse grupo aqui acabou encontrando a Dilaírton do Paraguai, a Marta de Peredo com a sobrinha que a estava acompanhando da Bolívia. Então, nós já fomos numa delegação um pouquinho maior no trecho que fazia São Paulo-Dubai. Em Dubai, se juntou a nós Rafael Acunha, da Espanha. Então, esse aqui é o grupo que estava chegando, basicamente, no mesmo horário, em Jacarta, e aqui se juntava o pessoal da Hungria conosco, que aí nós pegamos o mesmo ônibus para ir para o hotel, onde tinha lá, evidentemente, um painel de boa recepção, e o Hotel Gran Sepaca foi o hotel oficial escolhido pela comissão organizadora para abrigar todo mundo. Interessante que, se você pega no boletim número 1, que havia sido emitido em 2020, esse hotel nem estava no hall dos hotéis que estavam sendo oferecidos. Então, a quantidade de modificações que ocorreram nesses 2 anos foram bastante significativas e obrigaram a comissão organizadora a fazer vários remanejamentos de forma a tornar a exposição viável. Aqui é o local da exposição, era a entrada oficial do evento, e eu só fiz questão de deixar isso registrado, porque isso aí é um momento
em que os comissários estão chegando, dá para perceber aí pelas pequenas grandes malas, com as coleções para que elas possam ser montadas e o evento efetivamente ser organizado, né? Do Brasil, nós tínhamos três coleções de 8 quadros, 2 coleções de 5 quadros, então nós já temos aí 24, com mais 10, 34, mais 2, 36 quadros sendo ocupados pelo Brasil, e que nada, se a gente considerar uma média aí de quase 0,8 quilos, 800 gramas por quadro, nós estamos falando aí de estar transportando 32 quilos de coleção, que hoje em dia, pelas restrições da aeronáutica, que você tem que embarcar aí com 22 quilos máximo na mala, já obriga você necessariamente a estar com 2 malas. O processo, só como curiosidade, o processo de entrada das coleções em Jacarta foi feito por mim. Eu não tinha preparado nenhuma documentação, só fiz, a hora que eu cheguei, um flyer dizendo que eu vinha do Brasil, estava em Jacarta para uma exposição, pus as malas em cima de um carrinho e lá fui eu para a fila. E, evidentemente, que por uma única pessoa que estava com 2 malas grandes, uma mala de mão e uma mochila nas costas, eu fui posto àquele lado que tinha que passar no raio-x. E aí, por sorte, na minha frente tinha uma equipe de surf, alguma coisa que deu algum problema, o cara me passou no raio-x e passou direto e ficou examinando o material dos surfistas. Então, a entrada foi tranquila, mais pela sorte do que pelo procedimento. Aqui é o local da exposição. Aí no chão vocês têm os protetores de policarbonato e os quadros para ser colocados. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar com a seta. Os quadros eram muito difíceis de sofrer o processo de montagem, porque você tinha exatamente a distância entre as 2 tiras plásticas de uma folha 29,7, então vou arredondar para 30 para ser meio preciso. E aí você tinha que, com a ponta da mão, destacar essa lâmina plástica que está fazendo uma pressão no vidro e também abrir a ponta plástica de cima para a folha caber aqui. Bom, não preciso dizer que nenhuma folha brasileira coube, né? Elas eram 2 milímetros, 3 milímetros acima, pela própria largura que o plástico às vezes conota na folha. Então, montar a coleção pura e simplesmente fazia com que a folha ficasse barrigada. Então, eu precisei arrumar uma fita adesiva, eu só prendia a folha na parte de baixo e na parte de cima da folha colocava uma pequena fita transparente, dobrada, para ela poder ficar presa, e aí os meninos vinham depois e prendiam os painéis, prendiam os policarbonatos aqui para a folha ficar fixada. Não consegui montar todas as coleções no primeiro dia, porque isso era um processo inglório. Eu comecei a montar, acho que eram umas 8 da noite, às 10h30 o local fechava. Então, tive que voltar cedinho no dia seguinte para poder concluir, mas aí o amigo Tono de Putrano deu uma ajuda extra e aí tudo ficou perfeito. Bom, no dia da inauguração, como é tradicional, falou o presidente da Federação dos Filatelistas da Indonésia, o Dr. Fladison, e depois falou o, então, presidente em exercício da FIP, Bernard Beston, evidentemente, ambos dando boas-vindas a todos os presentes. Depois, como rotina, troca de presentes, na realidade, deram 2 caixas para o Bernard Beston, uma tinha a bainha e o outro tinha uma pequena espada, então, que era para que se encaixasse. Os procedimentos normais de lançamento dos carimbos e as autoridades carimbando. E aqui um pouquinho de uma vista bem estilo de como as coisas se processam na Ásia. Normalmente você tem uma primeira
fila, onde estão as grandes autoridades, dentro de um processo de conforto, inclusive, bastante bom, e com os comes e bebes aqui, se fosse o caso. E depois, para trás, você tem as N cadeiras, onde o pessoal se acomoda para assistir, e aí houve shows, houve um pouco de cultura local sendo apresentada, então sempre é bastante interessante. E essas caixinhas que vocês estão vendo aqui, tinha dentro um copinho de água, um sanduíche salgado e um doce, e essas mesmas caixinhas foram distribuídas para todos os presentes aqui para enrolar um pouco o povo, que era meio horário de almoço, porque já era tipo meio-dia do horário de lá. Bom, a presença latino-americana foi bastante grande, então a parte hispânica está aqui representada o Rafael Acunha, da Espanha, o Heinz Kurtner, da Venezuela, o Heinz Jung, do Chile, eu, Brasil, Roberto Craveiro, Argentina, Fernando Aranás, Espanha, Alfonso Molina, Costa Rica, Marta de Peredo, Bolívia, Cristian Muá, Chile, Dilaíton, Paraguai, Miguel Cacieles, Argentina, Aldo Samamé, Peru e Juan Reynoso, Costa Rica. Observando aqui que o atual presidente da Federação Interamericana de Filatelia é o senhor Miguel Cacieles, da Argentina. Gente, qualquer coisa, qualquer pergunta, à vontade. Isso aqui, para mim, eu entenderia como um bate-papo. Bom, aqui não tão boa a definição, mas é a famosa foto dos comissários e depois a foto do júri. Aqui meio serve como referência. Se vocês considerarem os custos de passagem aérea e estada desse time mais esse time, nós estamos falando de quase 100 quartos, mais quase, basicamente, 50 passagens. Então, só para a gente começar a entender os custos normais que as exposições atualmente estão atingindo. Uma vez inaugurada, e diga-se de passagem, assim da inauguração, antes dessas fotos que eu acabei de mostrar, a alteza do país foi visitar a exposição, então, consequentemente, as portas ficaram fechadas para que ela e a comitiva fizessem uma rápida visita. E depois foi dada, então, como inaugurada a exposição e se pôde visitar. Então, como vocês podem observar, a iluminação é bastante agradável, os quadros nessa posição V dão uma estrutura bastante boa e a distância entre as fileiras de coleção estavam bastante acessíveis para que tivesse trânsito. Uma preocupação bastante grande de levar as escolas e fazer, evidentemente, um aculturamento. Então, aqui atrás tem os painéis, as explicações básicas sobre filatelia e visitas com escolas. Duas conotações importantes, né? A exemplo do que acontece, ou que aconteceu, às vezes, no Brasil, nas Brapecs que nós temos em São Paulo. 90% das visitas são feitas por escolas. E interessante que as crianças se mostravam bastante entusiasmadas, e, evidentemente, a comunicação era bastante prejudicada, mas tinha um fluxo de crianças andando pelo evento bastante grande, como se isso efetivamente fosse uma programação dada pelas escolas. Bom, numericamente falando, estavam inscritos para participar da exposição 61 países, que significavam, basicamente, 414 coleções, expostas num total de 2.104 quadros e 92 participações em literatura filatélica, ou seja, é bastante exponencial. O interessante é observar a estrutura de distribuição, onde você vê aqui os países que lá estavam participando, e aqui na fila temos o Brasil com 6 participações, mas o que sempre me chamou muita atenção, mas não foi possível ir conferir, a Indonésia tinha 63 participações.
a Índia 35. São países que têm privilegiado bastante filatelia juvenil. Não sei o quanto delas tinha crescido, mas, por exemplo, no meu grupo de temática, muita coleção temática da Indonésia, e ou pelo tema felinos, né? Muito leão, muito tigre, muito leopardo, ou pelo tema flores, principalmente orquídeas. Se não me falha a memória, tinham 3 coleções sobre orquídea, as 3 da Indonésia. Mas dá para ver uma participação de países que normalmente eu não vejo participar. O que mais me chamou a atenção aqui foi a Holanda, com 16 participações, nenhum dos eventos que nós conseguimos fazer no Brasil, não me recordo de participação da Holanda, e uma presença bastante forte de países da Ásia, né? Então, aqui, Brunei, Bangladesh, Bahrein, Arábia Saudita, Hong Kong, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Kuwait, Japão, a Ucrânia, eles conseguiram arrastar bastante gente para lá. Aqui seria uma distribuição para a gente poder visualizar um pouquinho, né? Então, nós tínhamos cerca de 10 coleções aqui na classe de Championship. Depois nós tínhamos aqui a coluna das coleções tradicionais. Eu não abri, mas uma Premiere. Eu não abri. Aqui eu coloquei todas as tradicionais juntas, mas entenda-se que aqui nas tradicionais está a tradicional nacional, a tradicional internacional, compreendendo Ásia, Oceania e África, que aí eram 44, que significava quase 70% do total, a Internacional Europa e Internacional América, isso na tradicional. Depois a gente tem a história postal, mesma coisa, né? Aberta em nacional, internacional Ásia, Oceania e África, a Internacional Europa e a Internacional América. Inteiros postais, aqui o amarelinho, aerofilatelia em azul, temática, e aqui os 3 grupos, natureza, cultura e tecnologia, selos fiscais, filatelia moderna, cartões postais, um quadro e juventude. Então, se a gente olhar, o número de coleções, não de quadro, da juventude era o 3º número de participação. Perdia simplesmente para história postal, tradicional, juventude, e depois vinha a temática, que é bastante interessante de ver que realmente existe uma promoção para que a classe juvenil possa existir e ser expressada. No que se refere à filatelia brasileira, nós tivemos 6 participações. Nós tivemos uma participação na classe juvenil, da Beatriz Vasconcelos, ela é de Brasília, tem a coleção Animais do Ártico e da Antártica, é uma coleção que necessariamente precisa ser passada para o inglês, para que exista uma melhor compreensão, principalmente do desenvolvimento que essa coleção deve ter, mas uma coleção que conseguiu ganhar prata grande, que é bastante expressivo. Aí nós tivemos todas as participações adultas do Brasil foram na classe temática, o que me chamou bastante atenção, ou seja, a temática retomando uma força que ela teve na década de 80, começo na década de 90. Essas 3 participações que estão aqui, as 3 ganharam vermelho grande, então a coleção dos mamíferos, da sua origem e relacionamento com o ser humano, vermelho grande, do Maurício Silva Soares, de Santa Catarina. A coleção Uma Breve História do Brasil, vista por um brasilianista, do senhor Ricardo Jorge Pinheiro, Rio de Janeiro, também vermelho grande. E depois a coleção do que hoje supostamente seria o nosso apresentador, César Bozan, sobre o mate, né? A erva do diabo. Ainda na classe temática, tivemos 2 ouros, um ouro com a notável presença, a coleção do Demétrio Delichovski, que retrata a parte da flora,
e a coleção do nosso presidente da Federação Brasileira de Filatelia, o Rogério Deriviti, sobre o Pulsar da Vida. Também essas duas coleções tiveram ouro, ou seja, em 6 participações, o Brasil teve 2 ouros, 3 vermelhos grandes e uma prata grande na juvenil, que me parece bastante expressivo. Bom, como todo evento, existe uma noite de encerramento. Essa noite do Palmarés, ela ocorreu naquele primeiro prédio que eu apresentei, que era o prédio do Parlamento, e foi, como é que eu poderia dizer para não ser indelicado, o Palmarés mais rápido que eu vi na minha vida. Entre eu chegar e sair, 1h30, porque, na verdade, como era um buffet para self-service, as pessoas chegaram e já estava liberado para se servir, então você entrou, eu entrei no salão, as pessoas já estavam comendo, e durante a refeição, vamos chamar assim, foi realizada a entrega das premiações de prêmios especiais, Classe dos Campeões, os grandes prêmios foram revelados, e Ouro Grande e Ouro, né? Aqui é um pouco da vista do jantar de Palmarés, comunidade árabe bastante expressiva, já deixei uns currículos por lá. E depois aqui na mesa está o Rogério Deriviti, o Rafael, da Espanha, o Sérgio, do Peru, e o Alfonso Molina, de Costa Rica. Existiram alguns shows típicos, como sempre, né, para apresentar a cultura local, e tinha depois uma moça tocando os instrumentos típicos de uma gaita típica da região. E depois a gente pode ver aí a cerimônia de premiação, as coleções mais referendadas, os expositores presentes foram convidados para receber os prêmios. E aqui na parte central da foto da esquerda está o Rogério, recebendo a premiação dele, o ouro, pela coleção Pulsar da Vida. Bom, como já é tradição desde 2014, em Varadeiro, Cuba, os latinos passaram desde 2014, em Varadeiro, Cuba, a se reunir como uma forma de bater um papo, ou beber, como o pessoal costuma dizer, e jogar a conversa fora. Isso começou de uma forma bastante acanhada, foi ganhando uma confraternização bastante grande, e aí se criou, efetivamente, pela pessoa do Molina, a Minha Oficina, que é um grupo de amigos, que hoje é chamado até a Academia de Filatelia Minha Oficina, que, com a pandemia, teve uma confluência de convivência bastante grande. Hoje já está a caminho de mais de 400 apresentações, muitas das quais feitas por pessoal do Brasil, no horário brasileiro das 10 horas da noite. E como o Zé Carlos estava dizendo no começo, né, a confluência, evidentemente, reduziu. Antes nós tínhamos apresentações todos os dias, agora as apresentações são normalmente final de semana, aos sextas e sábados, porque a redução da pandemia, ou a redução das restrições de pandemia, tem feito as pessoas voltarem a ter uma vida mais normal, ou menos atípica. Aqui ele costumou brincar que a Minha Oficina agora era internacional, porque existiu um congraçamento bastante grande dos latino-americanos com o pessoal da Ásia, principalmente do Oriente Médio, os quais vieram nas exposições aqui do Brasil, são pessoas extremamente amáveis e próximas, então ficou esse misto aí de latino-americanos, alguns europeus e uma participação bastante grande do pessoal do Oriente Médio. Bom, o que marcou também de forma bastante expressiva a exposição de Jacarta é que no último dia de realização da exposição, né, lembra que a exposição foi de 4 a 9 de agosto, existiu o 7º Congresso de número 76, para não errar,
da FIP. Esse congresso tinha que ter ocorrido em 2020, na própria Jacarta, onde, em 2020, ocorreria a eleição do vice-presidente da América, o diretor da América, vice-presidente da Europa, diretor da Europa. As eleições da FIP são desencontradas, né? Os cargos são de 4 anos, mas as eleições se desencontram. Um bloco define 2 diretores, Europa e América, e 2 vice-presidentes, Europa e América. E o outro bloco define o vice-presidente e o diretor da Ásia e o presidente da FIP. Então, os mandatos são de 4 anos e as eleições se intercalam a cada 2, de modo que, a cada 2 anos, você pode acabar tendo uma renovação do board, ou pelo menos uma parte dele, considerando que podem existir novos nomes para concorrer a cargos. Como não ocorreu, em função da pandemia, eleições de 2020, as eleições vão ocorrer em 2022, a proposta original que tinha sido feita é que os 6 cargos, né, 2, 4, 6, os 7 cargos, concorressem a 4 anos, e a minha proposta foi contrária, tendo em vista que a eleição de presidente, vice-presidente de Ásia e diretor de Ásia tinha ocorrido em 2018, naturalmente ela se findaria em 2022, e, ao contrário do que ocorreu com as de Europa e América, que não ocorreram por questão de Covid, elas não tinham justificativa para serem adiadas. A minha proposta foi que, para manter o desencontro, os cargos da Europa e América fossem eletivos a 2 anos, ou seja, eles vencem em 2024, e os cargos da Ásia e presidência fossem elegíveis por 4 anos, ou seja, eles vão vencer em 2026. A FIP permite que cada membro... Primeiro, ponto importante, não pode existir dentro da mesma direção 2 membros do mesmo país, só é facultado que exista um membro por país. Então, enquanto eu estiver representando o Brasil, não pode existir outro brasileiro ou um ou outro. Não pode, por exemplo, estar um como presidente, um como vice, um como presidente, outro como diretor. Você não pode ser elegido ao cargo mais que 2 vezes e você não pode permanecer no board mais que 12 anos, exceto se você fizer uma carreira como vice-presidente e diretor e depois almejar a presidência. Então, eu estou no meu 2º mandato como vice-presidente, é meu último mandato como vice-presidente. Se eu quiser me candidatar, em 2024, por exemplo, eu posso concorrer a diretor, ou 2026 concorrer à presidência, mas só para exemplificar. Aqui é uma vista interna da área do Congresso, então aqui na frente estava a mesa onde estava localizado o board, ou seja, os 3 vice-presidentes, os 3 diretores, o presidente, Bernard Beston, e a secretária Kelly On. Aqui o nosso representante, o Rogério Derivides, representando o Brasil. O Brasil tinha a procuração do Uruguai para poder votar pelo Uruguai. Cada país só pode carregar uma única procuração, então o Brasil estava com o Uruguai. Atrás do Rogério está o Reis e o Christian Moá. O Chile tinha a procuração do Equador. Então, de uma certa maneira, os países sul-americanos que não puderam comparecer outorgaram a algum país o seu voto, e as eleições ocorreram, e aqui ficou o board, né? Então, só para a gente entender, o Abdullah é o diretor Ásia, o Peter Sodaroff é o diretor Europa, o Aldo Samamé é o diretor América. Prakob Shirakit, da Tailândia, é o presidente, foi eleito, contra um concurso contra o então atual presidente, Bernard Beston.
Eu, Reinaldo, sou o vice-presidente pela América, Richard Tan, vice-presidente pela Ásia, e o Nathaniel, vice-presidente pela Europa. Então, desse board houve algumas relocações, né? O Richard era diretor, passou a vice-presidente, o Nathaniel era diretor, passou a vice-presidente, o Prokop era vice-presidente, passou a diretor. O Aldo se manteve no cargo de diretor, então nós temos dos 7, 2 novos integrantes nesse board. Essa é a primeira reunião do board, a eleição foi dia 9, a reunião foi dia 10, tinha uma pauta bastante extensa de trabalho. E aqui no dia 10 à noite, um parêntese bastante importante, né? Em que pese existir uma comissão organizadora, os elementos chaves da comissão, e aí o Rubem Porto vai entender bem o que eu estou dizendo, não estiveram presentes no evento. E o Tono Deputrano, que não era uma pessoa colocada numa posição de destaque, em que pese toda a bagagem que esse rapaz tem, que pese toda a boa vontade que ele tem, ele estava numa posição terceiro nível, mas esse cara foi o famoso o cara, e no final, no jantar de encerramento que a FIP promoveu entre as federações, o Bernard Beston, nesse momento ex-presidente, e o Prokop, nesse momento o atual presidente, em nome de todos, chamaram o Tono no palco, fizeram a entrega, e todos os presentes fizeram uma salva de palmas em pé, como um reconhecimento de tudo que ele havia desenvolvido. Aí a gratidão dele a todos que lembraram dele. Senhores, era isso que tinha meio que para falar. Não sei se cabe alguma pergunta, algum bate-papo, mas estou às ordens aqui. Arnaldo, está me ouvindo? Oi, Rubem. Então, duas coisas, né? Primeiro, eu tentei falar lá no momento que você estava comentando, mas acho que eu não conseguia. Quando você apresentou aqueles dados numéricos, né, mostrando que a classe da juventude estava bem representada e, principalmente, eu entendi que bem representada pelos próprios indonésios, né? Havia grande parte. Uma grande participação, né? Eu te pergunto, você sabe se existe lá algum programa especial de desenvolvimento desse, digamos, desse tópico? Algum programa especial tocado pela federação ou por algum órgão de governo, alguma coisa do tipo? Você tem essa informação, não? Então, Rubem, como eu te disse, o pessoal da federação em si não teve muito presente, e isso sobrecarregou principalmente o Tono. Eu não discuti muito isso com ele, mas eu diria, pelo volume de palestras que existiram, né? Que é aquilo que eu mostrei no começo, e pelo número de visitas, e você via o interesse, porque não era crianças passando pelos corredores, você viu que tinham crianças discutindo, tinham os monitores junto, tinham questionamentos. Evidente que quando vê ocidental, elas pedem para tirar foto junto. Você via que as pessoas efetivamente estavam vivendo aquilo. Então, eu imagino que deve existir dentro das escolas hoje, no mínimo, uma inserção, uma passagem sobre filatelia, para poder causar todo esse estímulo que a gente estava vendo lá. Mas é bastante brutal. Se a gente lembrar, até aqui, acho que no Brasil, o número de coleções que vieram da Índia, no juvenil, também era bastante expressivo, né? Principalmente na Brasília, né? A Índia veio com uma participação assim brutal em termos comparativos, né? Tanto que a gente teve que cortar algumas não, a gente cortou bastante coleções deles. Agora, uma questão, né, uma questão que eu lembro, pelo menos na Brasília,
foi que havia um problema sério de, como é que eu vou dizer, de autenticação, né, das coleções, né? O trabalho que o comissário tinha feito tinha sido de bastante baixa qualidade, né? Então, Sim. haviam ali coleções que efetivamente não estavam habilitadas a participar, né? Não sei se isso, eu imagino que isso possa ter evoluído, ter sido resolvido, mas de qualquer forma era um número realmente muito grande de coleções que eles trouxeram, e muitas, inclusive, mesmo sem ser das juvenis, com história postal local, né? Coleções muito grandes, muito extensas, para 8 quadros, coisas desse tipo. Então, você tem razão, era uma participação grande. Quanto ao Tono, né, cara, ele é um cara especial mesmo. Eu tenho boas lembranças dele. Aqui na Brasiliana, foi um cara que colaborou com a gente, meteu a mão na massa, foi um daqueles que, junto com alguns outros, né, alguns 2 ou 3 latino-americanos que também fizeram isso. O Tono foi um cara que, quando viu que a gente estava no sufoco, ele se prontificou a trabalhar e colaborou tremendamente com a gente. Então, não me surpreende nem um pouco que o cara tenha pego isso aí a ferro e fogo para botar de pé, porque acho que é mais ou menos né, do jeitão dele mesmo, né, de ver que a coisa está precisando ser tocada e meter a mão na massa para fazer sem se preocupar muito com outras coisas. Isso é bem bacana. Pessoas assim são tremendamente importantes, cara, na montagem de exposições filatélicas, cara. A gente Mas que já participou disso, a gente sabe disso. Sem esses caras, bicho, não sai, não acontece. E não é um negócio acontece. importante, o Rubem, que você falou agora, eu estava lembrando, né? Quando a gente fez Brasiliana, gente todo super organizado, a gente quase derrapou no primeiro Uhum, dia lá no Binrum, isso, na recepção das uhum, coleções. Vejo exato. quanto as coisas evoluíram, né? De 2013, existia todo um processo de recebimento, uma Uhum, pessoa da comissão organizadora abria os envelopes, checava quantos selos, quantos envelopes tinham por cada folha, fechava, e se aquilo ia para um bin-rum, depois aquilo ia ser montado, depois aquilo desmontava e se fazia uma devolução, ou seja, uma burocracia enorme. Em 2016, em uhum, Taipei, quando mudou, e agora uhum, aparentemente isso é uma regra, a coleção chega na mão do comissário, o comissário monta, a comissão organizadora fecha o quadro, o comissário desmonta perfeito. e acabou. Uhum, perfeito. Muito mais prático, muito menos Evita muito mais burocrático, prático, sem sem aquela dúvida. necessidade de estocar as coisas. Então, nesse Ah, quesito, e também bom, sem perda de tempo, né, cara? Porque o tempo que a gente gastava para fazer essa conferência era um negócio absurdo, né, cara? Sabe? E eu lembro, né, para quem não está acostumado com isso, a conferência era feita na entrada e na saída, né? Então, era um negócio assim, trabalhoso, muito, muito trabalhoso. Então, a outra coisa que eu ia comentar, Reinaldo, você também chamou a atenção para a participação da Holanda, né? Talvez seja porque a Indonésia tenha sido colônia, né? Então deva ter aí alguma relação, né? Os temas talvez sejam correlatos a períodos de domínio, né? Dos holandeses, alguma coisa assim, né? Não sei, eu não vi não, faz a todo lista, né, das sentido, coleções, mas, todo sentido. porque realmente os holandeses não são assim tão participativos, pelo menos naquelas que a gente teve a oportunidade de organizar. Bom, aí agora eu vou querer entrar na coisa das fofocas, né? Bora lá. Fofoquinha é sempre bom. A gente acompanhou, né, a disputa da nova diretiva, né, da FIP, e que eu me lembre, pelo menos nas últimas 3 edições, eu acho que não houve, as disputas não foram, na presidência, eu digo, né, não foram, digamos assim, tão acirradas, ou eu estou enganado? Assim, não que essa tenha sido tão acirrada, mas, de qualquer forma, houve ali uma pequena divisão, digamos assim, que eu acho que eu não identifico nas anteriores, ou eu estou enganado em relação a isso. Vamos pensar aqui. Bom, eu comecei a viver um pouquinho. Minha primeira participação numa FIP foi em 2006, como comissário em Málaga, por indicação do Uhum, Clerman. Na verdade, esse mundo FIP
eu devo ao Clerma. Uhum. O Clerma me indicou tanto para ser comissário, quanto me indicou para ser jurado. Então, eu fui comissário em 2006 em Málaga e fui convidado para ser juiz observador em Israel, 2008. Então, o que eu me lembro, 2010, na exposição de Portugal, basicamente, tinham dois grandes competidores, Pedro Vaz Pereira, promotor do evento, e o Taipei Rian. E o Tai ganhou, assim, bastante largo. No direito de renovação, 2014, Coreia do Sul, o Tai concorreu, se não me falha a memória, com o cara de Chipre, Angus. Também ganhou tranquilo o Tai. Então, daí são 2018, Tailândia. Supostamente, a indicação normal seria a indicação começa em 2017, na Finlândia, em Tampere. A Federação Europeia, era uma exposição europeia, a Federação Europeia lança o nome do Chris King como representante da federação, e no final do ano, a expectativa que a gente tinha era que saísse o Prokop, só que o Bernard Beston conversa com o Tai e expõe, olha, ele é mais novo que eu já tenho mais idade, então, de uma certa forma, o Bernard Beston sai como um candidato do Tai, e em 2018, na Tailândia, ganha o Bernard Beston. E agora, 2022, quando dá os 4 anos, você tem uma concorrência interna, né? Acho que esse foi o grande diferencial. Porque em 2010, os dois estão... O Pedro Vaz Pereira está fora, 2014, o Nico Rangos está fora, 2018, o Chris King está fora, o Bernard Beston, naquela época, era vice-presidente. Agora é a primeira vez que dá um embate interno. E isso foi... Foi nesse sentido mesmo que eu estava foi muito ruim. Colocando, né? Foi muito ruim, né? Porque para a gente vivendo dentro do ambiente, foi ruim e chegou uma hora que não tinha como você não se manifestar em apoio. E o Prokop foi bem incisivo nisso. Então, chegou uma hora que todo mundo perguntou para que lado você vai, e aí você tem que descer para algum lado, né? Não dá para ser MDB e ficar em cima do muro. E aí, a hora que eu desci para o lado do Prokop, deu um pouco de desgaste no relacionamento com o Beston, é evidente. Mas nada que o tempo não supere. Ou esqueça. Aí, ainda dentro dessa linha, o que você espera com essa mudança, né? Porque o Beston, ele, como é que eu vou dizer, sem ser muito explícito, né? Ele foi um presidente, não vou dizer ausente, mas mais festeiro do que efetivo. Essa é uma visão equivocada que eu tenho, porque aparentemente assim as coisas, é lógico, teve a pandemia, a gente tem que levar isso em consideração, então isso rouba, né, um pouco aí da sequência de coisas, mas ele não me pareceu uma pessoa assim tão ativa, né? E a ideia que eu tenho do atual presidente, né, do Prokop, é o contrário, é que é uma pessoa muito na dele, assim, né, muito mais elegante, eu diria, né, muito mais elegante, mas um cara que tem ideias e, enfim, deve tentar fazê-las, né, valer nessa diretiva. Me lembra, assim, a distância, mas me lembra um pouco mais a forma do Tai tocar a FIP, né? Talvez com um pouco mais de sutileza e elegância, né? Não sei se eu estou fazendo uma análise, eu estou de fora, né? É só a minha convivência com esses caras, na verdade, é muito pequena, foi basicamente na organização das exposições mundiais, mas a gente vai criando, né, uma certa ideia, né? Estou muito errado nisso? Não. Bom, por isso que eu falei, como existe a defasagem de mandatos, então eu fiquei de 2016 a 2018 com o Tai sendo meu presidente, de 18 a 22 com o Bernie, e agora, pelo menos, de 22 a 24, o Prokop.
Vamos lá, o Tai é um grande articulador, fantástico. Sem dúvida, sem dúvida. Como um bom asiático, tinha uma capacidade... Quando meu telefone tocava e aparecia o nome dele, eu falava, lá vem negociação, né? O cara antevia e só levava a coisa a hora que ele efetivamente tinha discutido com todo mundo, entendendo as particularidades. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito com ele, né? Você tem 10 pessoas, às vezes você tem 10 particularidades. Ele sempre buscou as particularidades antes de compor uma ideia final muito balanceada. Então, ele tinha essa particularidade. O Bernard Besson foi mais, quem sabe, impulsivo. no movimento, no peso, e aí, numa equipe, acho que esse termo que eu estou usando é bastante expressivo, uma equipe. A gente conversa muito, muito. Então, Aldo, eu, Prakob, o Bernard Gimenez, que era, para mim, um candidato natural para esse tipo de coisa, o Nathaniel... Exato. Seria a minha terceira questão, seria então, como é que a gente abre mão de um cara como o Bernard, né? Então, mas o Bernard não quis. Eu fui conversar... Na verdade, eu vejo algumas pessoas exemplares para... Tem muitas pessoas muito boas para ser presidente da FIP, né? Peter McKen, José Ramon Moreno, Bernard Gimenez. O Bernard, de todos, é o que tem, evidentemente, o maior traquejo, maior versatilidade de idiomas, uma penetração e um jeito bastante social de ser. Mas o Bernard está noutra vida, ele não quer trabalho, ser presidente, ser membro do board é uma coisa desgastante em certos momentos, muito desgastante, e te consome bastante tempo. Então, ele falou, pô, Reinaldo, já tenho a minha federação francesa lá para tomar conta, para trabalhar, tenho neto, quero viajar com a minha mulher, estou noutra. E eu olho para aquilo e falo, pô, o cara está certo. Eu vou dizer que eu penso muito parecido com ele. Então, mas eu espero. O Prakob é um grande conhecedor do Estatuto. Tivemos já 2 reuniões, nós tivemos no dia 10, né? A eleição foi dia 9, tivemos dia 10, e terça-feira agora a gente teve uma reunião virtual. Eu fiz uma sugestão de que a gente nós tínhamos reunião a cada 60, 80 dias. Eu sugeri que a gente faça reuniões mensais, para as reuniões serem mais curtas, as reuniões tomavam um dia inteiro, às vezes. No início, o problema de fuso horário era terrível, até a gente ajustar. Eu entrava na reunião às 2 da manhã, minha reunião ia acabar meio-dia, eu ia para o escritório trabalhar, então estava bastante ruim. Agora ela começa às 8 da manhã, acaba um pouco mais tarde para os outros, e a gente está tentando fazê-la só no período matinal. E se a gente passar realmente a fazer uma vez por mês, a tendência é que você tenha menos assuntos para ser discutidos. Mas eu tenho grandes expectativas para o trabalho do Prakob, concordo com você. É um gentleman. Uma última coisa, só para deixar os colegas falarem também, que eu não quero ficar só eu. A gente teve uma disputa, né, pela direção aqui das Américas, né? Fica algum problema mal resolvido em relação ao Berger e, enfim, a recondução do Aldo, ou isso também foi equalizado? Vamos lá. Essa disputa ela não foi tão simples, né? Ela não Não. foi tão simples, a gente sabe que não. E, inclusive, numericamente, ela foi também uma 45, digamos, uma 27. divisão foi estabelecida, né? Assim, Rubem, é interessante. Estava conversando com o José Ramon Moreno sobre isso, né? Ele falou, interessante, né? As 2 vezes nos cargos que você se candidata não houve concorrência, tem sorte, vamos chamar assim. Eu acho que não é sorte, não, cara. Eu acho que é simplesmente sua competência mesmo. Vamos lá, um mix. Eu acho que não houve... eu não tinha expectativa particular que o Charles vencesse por vários motivos. Primeiro, desde uma reunião que eu fiz em Quito, em 2015, mudando o conceito FIAF, eu discuti uma coisa muito séria numa mesa, primeiro eu, Aldo e o
Santiago Cruz, e depois levei isso para uma reunião da FIAP, dizendo, sabe o que mais me chama a atenção? Os asiáticos sentam numa mesa, brigam, trocam opiniões, mas quando eles definem um ponto, todos eles seguem para esse ponto. A gente aqui na América, a gente senta na mesa, discute, todo mundo diz que vai para a esquerda, e depois cada um vai para o seu lado. Então, nós desvalorizamos a nossa posição na medida que todo mundo sabe que os nossos 15 votos vão se pulverizar como quiserem. Desde então, exceção de Canadá e Estados Unidos, que a gente ainda não conseguiu uma justa posição precisa, os 13 votos latino-americanos são juntos. E isso deu para a América uma força. Então, aí quando você pega uma boa penetração que a gente tem em relacionamento com a Europa, um excelente relacionamento que vem da ASA pelo Prokop e pelo Richard, dava a entender que efetivamente o Aldo ganharia. E acho que não tem nenhum tipo de mágoa, né? Na disputa, disputa, disputa. Não tem perdedor. Eu não gosto. Eu diria para você, assim, eu lembro em 2015, quando eu estava em Singapura, o Santiago Cruz perguntou se eu concorreria em 2016. Eu disse, é uma possibilidade de eu concorrer, mas eu não tenho claro isso ainda para mim. E o Tai já tinha vindo conversar comigo na época. Ele falou, não, é porque eu tenho intenção de ser candidato. Eu falei, pô, então pronto, cara, se é o nosso candidato, eu sou seu cabo eleitoral. Ele me falou, como assim? Eu falei, pô, cara, é muito pouca coisa para eu pôr em risco uma amizade como a que a gente tem. Se você é candidato, eu sou seu cabo eleitoral. Acabou aqui a conversa. Ele falou... Deveria ser assim. Faz sentido. Então, eu sou seu cabo eleitoral, eu não vou mais concorrer. Então, essa tentativa de retirar, e você pode ver que as únicas duas concorrências que existiram com o Aldo, tanto em 2016 quanto em 2022, são de países norte-americanos. Sim. Porque existe uma coesão embaixo. Vamos ver. Certo, bacana. Boa sorte, tenho certeza que vai ser um sucesso. Acho que Reinaldo, tem o Glauber. Vai... Tem o Glauber perguntando no chat aí, ó. E quanto às mudanças em relação às diretrizes, novas regras, etc., o que é que você tem a nos passar e informar? Vamos lá. Principalmente a classe de um quadro deve sofrer alguma reavaliação bastante grande. No Congresso, existe aquilo que são as moções, e foi pedido, evidentemente, uma alteração, coisa que o board recomendou, que se processe uma alteração no conceito de um quadro, porque, claramente, um quadro ele pode ser visto como um início de coleção dentro das nossas federações. Quem sabe a gente aqui, para estimular a filatelia, possa entender um quadro como um estímulo. Mas no nível FIP é concorrência, não é estímulo. Outra coisa, os cartões postais passaram a ser classe competitiva, a classe aberta passou a ser classe competitiva, né? A classe aberta, Open Class. Então, existe um estímulo natural, como vão ser dados para várias classes, a ideia de uma revisão, mas é evidente que tudo isso, gente, só ganha corpo existindo exposições para que exista a demonstração do trabalho que está sendo feito para que se possa captar os erros, né? A ideia de otimizar mais ainda o Jury Academy. O Jury Academy é uma necessidade que a FIP viu de que mesmo a pessoa sendo jurado passe por um processo de reciclagem. Porque é evidente que existem pontos pessoais, sempre numa análise de uma coleção, mas quanto menos larga for a rua, menos distorcida é a quantidade de pontos que dá de uma coleção de uma exposição para outra. Supostamente, os júris devem chegar à mesma pontuação. Em alguns casos, isso não está ocorrendo. Por exemplo, eu tive uma coleção no meu grupo que foi 3 pontos mais baixo que a coleção teve em Lugano. A mulher me mandou um e-mail na língua nativa dela perguntando o que está de errado na coleção dela. Não tem nada de errado na coleção dela. Algumas coisas são, quem sabe, subjetivas, e é esse subjetivismo que a FIP está tentando reduzir para que seja menos distorcido. Por exemplo,
Eu sou, na classe temática, eu sou um adepto daquele que quer acabar com os 5 pontos de inovação. Esses 5 pontos de inovação eu quero que entre para tratamento ou para conhecimento filatélico ou conhecimento temático, distribuídos. Porque o que é inovação? Em 2019, na China, eu vi uma coleção sobre cordas. Achei aquilo simplesmente fantástico, porque a corda é elemento secundário em todo o selo. Então, o cara pegou um elemento secundário e transformou no motivo da coleção. Realmente, ali foi simplesmente inovador. 5 pontos. E se de novo eu ver essa coleção em 2023 na Alemanha, ela tem 5 pontos de inovação? Não, já foi inovação, né? E se aparecerem mais 3 coleções sobre corda, é inovação? Ou se o jurado que for ver uma outra coleção sobre corda em 2023, por exemplo, não tivesse sido jurado na China, pode ser que o cara não conheça. E aí vai ser inovação. Então, inovação é muito relativo. Então, eu sou muito favorável a acabar com isso e dizer, olha, é uma melhor demonstração do conhecimento temático, uma melhor demonstração do conhecimento filatélico, descobriu uma peça nova, abordou de uma forma diferente. Acho mais justo esses pontos estarem lá e são mais palpáveis do que estar de forma genérica como está hoje. Então, eu acho que os regulamentos tendem a mudar dentro de cada comissão e as comissões estão trabalhando para isso. Não sei se eu respondi o do Glauber, mas dispositivo acho que significa assim. Macedo. Oi, Igor. Você comentou... Eu até acredito que nós temos uma massa de colecionadores, ou mesmo de expositores, maior que a Argentina. E ainda assim, a gente foi com 6 coleções, enquanto a Argentina foi com 7. E das nossas 6 coleções, todas dentro da classe temática. A que você acredita, ou a que você entende que se deva essa falta de presença nossa nas demais classes? Não só história postal, não só tradicional, mas também inteiros postais, por exemplo, que faz tempo que a gente não tem. Acho que a última coleção que ainda está na mão de colecionador seria talvez a do Rogério, e ele já não tem mais exposta de cintas. A que você acha que se deve essa falta de atratividade no nosso mercado para os outros tipos de coleções que não sejam temáticas? Claro que eu salvo que em Lugano, por exemplo, eu tinha coleções tradicionais, eu tinha coleções temáticas, tinha coleções de um quadro, a gente teve talvez uma gama mais interessante, mais diversificada de coleções, enquanto agora a gente não teve isso. Você acha que isso é mais do colecionador? Talvez isso, e não é apontando o dedo, mas é talvez um direcionamento do próprio comissário, as coleções que ele conhece, as coleções que ele já vê, ele convida. Como que você vê isso? Bom, vamos lá. É uma pergunta bastante complicada de responder, mas vamos tentar setorizar, porque isso que você falou é uma coisa que eu estava pensando bastante. Primeiro, o maior volume de colecionadores que nós temos é temático. Isso é meio que natural. Então, você ter uma maior presença de temáticos é natural. Segundo, 2022 teve um acúmulo de coleções, de exposições bastante grande. Então, o Jacques Benchimol, por exemplo, que foi uma das novas coleções que apareceram, ele teve na Inglaterra e teve em Lugano. Então, já foi até 2 vezes no ano, coisa que a gente procura ir no máximo uma. Segundo, você tem uma safra de colecionadores que exauriram suas coleções, né? O Rubem, o Chucide, o Everaldo, exauriram as coleções básicas que eles tinham montado, o Clermont, e ainda não ocorreu renovação. E as pessoas que compraram esse material clássico, não vou citar nenhum nome, são pessoas que não têm esse viés expositivo por vários motivos. Porque, quem sabe, não entendeu a abrangência do estudo que é uma exposição. 2, porque, quem sabe, não seja a vocação da pessoa expor o trabalho, ou porque ele não quer montar, ou porque
toda vez que você faz um trabalho e expõe, você se sujeita a uma coisa que nem todo mundo gosta, que é crítica, né? A avaliação do trabalho que você fez. Nem todo mundo está preparado para não ouvir dizer que ganhou 10. Então, você pode ter... Eu lembro muito bem um jantar de 2013 na Austrália. Eu estava com um iraniano que vivia nos Estados Unidos, numa coleção de um quadro, ele falou: Reinaldo, eu gastei $700 mil e não ganhei ouro. Eu não consigo entender. Só no jantar. E eu disse para ele, não vou lembrar o nome dele agora, porque é difícil de pronunciar, disse: olha, você focou em 20 pontos do 100, né? Você focou muito, quem sabe, na raridade. São 20 pontos. Tem outros 80 pontos que passam pela sua apresentação, pelo seu desenvolvimento, pelo tratamento da coleção, pelo estado do material. Então, coleção não é só ter a capacidade financeira. Coleção vai da capacidade de pesquisa, capacidade de inovação, capacidade de coerência de ideias. E pode ser que nem todo mundo se sujeite a isso. Então, eu posso gastar não sei quantos mil, ter todos os verticais do país, seja lá inclinado, olho de boi, seja lá o que for, e não necessariamente consigo transformar isso numa coleção, né? Então, são campos distintos. Nós temos o nosso material clássico, hoje está concentrado na mão de 4, 5 pessoas. Isso também é muito ruim, porque desestimula, né? A pessoa, algumas pessoas compraram pela quantidade e não põe a segunda escolha de volta no mercado. E aí, com isso, você dificulta também ter nova gente, né? Eu comecei uma brincadeira de verticais que eu parei porque, basicamente, não tem nenhuma terceira escolha no mercado. Todo o material foi enxugado. Então, isso também dificulta surgir novas coleções disso aí. Peter também não está expondo os pré-filatélicos dele, ou seja, o grande auge clássico, né? Vamos pegar aí o Rubem na Brasiliana, o Peter na Brasília, o Everaldo na Indonésia ou em Londres, o Chucide, acho que na Suíça, anos atrás. Essas grandes coleções chegaram num patamar, sumiram e nós não estamos conseguindo renovar. O material está até aqui dentro, mas as pessoas que estão com esse material não são pessoas que possivelmente vão se sujeitar a uma avaliação. É difícil você ser avaliado. Posso dar um pitaco, Reinaldo, nisso aí? Deve. Então, eu concordo plenamente com tudo que você falou. Acho que é isso mesmo que está acontecendo. Acho que, em termos assim de mercado, a gente está com um mercado que é predador, no sentido de novas coleções, né? Há uma concentração econômico-financeira, né, que está controlando isso, e isso definitivamente é ruim para o colecionismo e principalmente para a montagem de coleções, porque você, como você mesmo disse, você fica sem a possibilidade de competir, né, economicamente, até mesmo por uma segunda ou terceira escolha. Então, se a gente fizer uma análise assim bem crua hoje, né, do Império, não há possibilidade de aparecerem coleções referentes aos numerais. E coleções referentes ao Dom Pedro só está aparecendo a do Jacques, e não vai aparecer outra também, entendeu? Porque esse material ele foi capturado. Ele foi capturado e está guardado em 2, 3 lugares, e esses lugares dali eles não vão sair tão cedo. Então é hora, inclusive, né, eu entendo, dos colecionadores brasileiros, e aí eu vou colocando também um pouquinho em cima do que você perguntou, saírem desse nicho, cara. Esse nicho não tem mais disputa, esse nicho acabou. Eu não sei quanto tempo vai durar isso, tá? Não sei. Pode ser que daqui a 2, 3 anos essas pessoas resolvam que já não querem mais brincar de ter todas as cartas de olhos de boi, né? Pode ser que ela queira brincar de outra coisa e despeje essas cartas. Não queira ter mais tudo de inclinados e despejos inclinados. Mas hoje é isso que está acontecendo, né? Então, é olhar para outros nichos, sabe? Eu insisto, a filatelia republicana brasileira ela é inexplorada, cara. Tem muita coisa para se fazer ali e a gente sempre fica olhando mais, né, para a parte clássica, né? Quando, na verdade, a gente tem um montão de séries aí que já tem 100 anos, né? E
nada estudado, pouquíssima coisa feita. Essa seria uma alternativa. Evidentemente que isso é uma alternativa extremamente trabalhosa, porque você vai ter que construir essa história, né? Então, isso não vai ser uma tarefa tão simples. Isso denota tempo, denota você ter a capacidade de acessar, né? Ler sobre, enfim. Mas é possível fazer. Eu entendo que num prazo de 5, 6 anos você consegue produzir coisas já bastante, como é que eu diria, substanciosas, né? Saindo quase que do zero, eu diria. Acho que a gente tem bons exemplos aí já acontecendo. Tem a coleção do César lá estudando um selinho, né? De uma edição que tem mais de 20 selos. Tem as censuras, né? As coleções de censura que estão surgindo, né? Tem as coleções, duas coleções de ABN, tem a minha e o César também está montando. Enfim, a gente tem que olhar para outros nichos. A gente tem que realmente ampliar essa disponibilidade. Como o Reinaldo falou, eu desde 2013, né, quando tive aí a satisfação de ganhar o Grande Prêmio Nacional na Brasiliana com a minha coleção de história postal, eu senti que ali ela acabou. Ela acabou não para o meu prazer, ela acabou a sua capacidade de competição. Eu não ia além daquilo. E se eu não ia além daquilo, eu só poderia perder, né? E para perder, por que eu vou gastar, por exemplo, como se gasta hoje? Acho que esse é um outro fator que a gente tem que levar em consideração, né? Uma coleção de 8 quadros hoje são $800, cara. $800 são $800. A gente está falando de R$ 4.000. Por que eu vou colocar R$ 4.000, né? Vou gastar R$ 4.000 para inscrever uma coleção que eu sei que ela já atingiu o topo e que dali ela só pode descer. Então, ela é recolhida, ela sai do sistema. Eu não tenho R$ 4.000 para ficar jogando pela janela, né? Então, essas coisas todas, eu acho que tem que ser levadas em consideração. Mas eu acho que o principal seria a gente estimular ao máximo as pessoas a olharem para outros nichos da filateria brasileira. As novas coleções, e aí eu acho que a comparação com os argentinos é bem coerente, né? Os caras não estudam só os clássicos, tem outras coisas, eles estudam inclusive selos de outros países. Tem coleções de outros países muito boas na mão dos argentinos. A gente não, a gente é muito fechado nesse nosso pacote, tá? Então, acho que essa percepção sua que é absoluta e ela é constante, ela não aconteceu só agora, né? Da gente ter outros países aqui, né, vizinhos nossos, que têm talvez uma filateria talvez um pouco mais restrita, mas que tem uma participação mais efetiva, eu acho que passa pela amplitude que eles dão aos estudos que eles fazem, enquanto que a gente continua querendo estudar e olhar e descobrir coisas daquilo que já foi tudo feito, tudo descoberto, entendeu? Anexando Eu isso acho a que, tudo Rubem, isso que o Reinaldo falou. eu acho que é bem isso, porque até eu tive a oportunidade, eu já tive a oportunidade antes, conversando com o pessoal, por estar também colecionando Argentina e trocar algumas figurinhas, vendo o que o pessoal coleciona. E, obviamente, que estando em Lugano, eu pude ver algumas coleções. E é bem isso que você falou, o pessoal não entende que a coleção tradicional é só aquela parte clássica, o que para a gente é o Império ou numerais. Isso. Tem muita filatelia boa, bonita e interessante Claro. depois disso, que para eles é os pós-clássicos. O que eu vejo no Brasil, a gente não vê isso. O brasileiro acha que o selo clássico para a filatelia tradicional é Império, numerais ali e morre nisso, ou seja, teve a República, acabou o selo tradicional. E não é isso. Isso é um erro. Não é isso. Assim como a gente tem a questão de inteiros postais. A última vez que a gente viu inteiros postais em uma exposição foi Brapex 2019, com a coleção do Macedo. Teve a coleção do Henrique Braga, também, que ele também apresentou. Teve também uma coleção de telegramas, ou eram peças, ou tinham telegramas, e eu acho que ela depois foi repetida na SPP 2020, que foi aquela virtual. Isso. Mas eram as mesmas. Não é que teve novidade, não é que teve renovação,
Infelizmente, desde então, elas não voltaram a ser expostas. Mas Acho que nem sabia. vai ter que ter só para não focar, eu só fiz esse comentário para não focar em tradicional ou em história postal, trazer uma outra classe que a gente... Mas isso que você observou é uma coisa muito importante, porque eu vou fazer um comentário aqui. Quando eu montei a minha coleção de bilhetes postais, e eu já falei em alguma apresentação, foi uma coleção que foi montada ao acaso, porque em função da minha coleção de barragens, eu comprei aquela série de listas internas de 34 do Brasil, que tinha 7 quedas, porque eu queria pôr o impacto da construção das barragens no meio ambiente, e o seu Alfredo Neumann, que da série dos 36 tinha, acho que 28 na mão, não quis me vender só um cartão, porque disse, pô, Reinaldo, eu vou te vender um cartão, eu nunca consigo fazer os 7 para vender inteiro e tal. Eu, comprei os 7, os 28 cartões, tirei os 2 cartões que me interessavam na época e guardei os outros 26, até um dia que eu tropecei nos 26 e achei uma coisa bonita e comecei a montar o inteiro postal. E eu comprava inteiro postal de caixa de sapato. E eu lembro que, na década de 90, eu pagava R$5 uma caixa de sapato, o cara dava graças a Deus que tirou aquilo de dentro. Até que o Peter lançou, acho que em 94, o catálogo de inteiros postais, e aí virou uma coisa que o mundo olhou, né? Ou seja, tudo aquilo que não é classificado, ninguém quer saber, porque, que nem o Rubem muito bem colocou, dá um trabalho do cão você fazer isso. E você sabe bem o trabalho que a gente teve, eu, você e Miguel, para fazer o trabalho dos aerogramas. Então, tudo aquilo que não é estudado, ninguém quer. Então, um ramo fortíssimo que eu acho que é o que vem agora, e aí temos aqui o Rubem e o Domingos, que podem falar com mais propriedade que eu, censura. Censura é um mundo de estudos, mas não tem uma classificação. Quando muito a gente tem o catálogo do alemão, que a gente já descobriu que a gente tem um monte de marcas que não estão lá, que a gente já descobriu que tem marcas que estão lá, que são marcas privadas, ou seja, o grupo evoluiu de tal forma que gerou até o Filigrana 3, gerou o crivo, está gerando um estudo e já vão aparecer coleções, como o próprio Rubem já tem, de porte no campo de censura, e que eu vou dizer que vão fazer frente para muita coleção que vai estar aí do período do Império, porque tem censura que, se bobear, vai ter só aquela carta, meu amigo. Tá? Então, enquanto a coisa não ganhar promoção, quem sabe ela está tímida. Então, os inteiros, para mim, é um grande ponto. A censura é o próximo, vai deslanchar isso aí. Deixa eu complementar um negócio. Eu vou usar o gancho da Igor, desculpa, do Glauber aí. O Glauber está aqui no chat dizendo o seguinte: não seria os altos preços das inscrições? O Glauber está escrevendo a respeito disso, é uma pergunta para o Reinaldo. Eu diria assim, vou falar do meu caso. Eu, hoje, não teria condições de gastar 2 inscrições internacionais FIPE por ano para expor a minha coleção, gastar R$5.000, ao invés de fazer um investimento na minha própria coleção, para melhorá-la. Então, vem de novo. Esse é um assunto que eu acho que a FEBRAF tem que colocar na mesa, tá? Aqui, internamente, para ser discutido. Mas vamos lá, Reinaldo, a pergunta do Glauber aí, não seria as inscrições que estão penalizando? Vamos por etapas. Eu vou aproveitar, porque eu, como usei um exemplo há pouco, eu me sinto à vontade de falar de novo. Eu sou contra uma coleção ser exposta 2 vezes dentro do mesmo ano, porque não dá tempo dela mudar. Então, se tiver erros, os erros vão persistir, se tiver melhoras, dificilmente vão ter super melhoras para o próximo evento. Então, eu exponho a minha coleção com a média a cada 3 anos, uma delas, né? Então, a mesma coleção exposta dentro do ano ou no ano consecutivo, eu acho que às vezes é muito em cima, não dá tempo de você efetivamente melhorar, e eu entendo que o colecionador não é um ajuntador de medalhas, você faz um trabalho para receber um prêmio, então eu não vou expor 5 vezes no ano porque eu quero ganhar 5 medalhas. Então, eu diria, primeiro, eu não aconselharia, porque eu não faço, não quer dizer que não possa ser feito, eu estou dando a opinião em meu nome, em expor a mesma coleção seguidamente. Segunda coisa, isso é caro para o nosso padrão, né, gente?
nós estamos esquecendo que o nosso dinheiro não vale nada, né? Uhum. Quando você pega o europeu e você fala para ele que ele vai pagar... E aí eu vou pegar o exemplo dos nossos verticais. Quando você chega e fala, nossa, arrematou um vertical por... Eu não sei o que eu estava discutindo, eu perdi uma peça que chegou em R$ 1.300, R$ 1.400, eu achei que eu tinha que sair. Na hora que eu transformei em dólar e eu sei que eu perdi para um gringo, nada. Uhum. Então, nós temos uma disparidade econômica grande que interfere nessa hora. Eu estava ainda falando com o Rubio outro dia, o valor de uma carta era exatamente isso. Falou, pô, $100 hoje, nós estamos falando de R$ 500 uma carta. Pô, cara, $100. Uhum. Não estou menosprezando os $100, é que a disfunção econômica nos desfavorece. Uhum. Mas, Reinaldo, eu acho que essa questão, né, também, em seguir, ela, tudo bem, essa discussão acho que a gente pode levar nesse nível, né, de participação no exterior, ok? Agora, as participações aqui dentro, as inscrições são irrisórias. São muito baixas. São irrisórias. Sim, verdade. São muito baixas. E, na verdade, as coleções não aparecem. Então, essa justificativa, eu acho até que ela é relevante para o exterior. Acho sim. E concordo com o Reinaldo. Não faz muito sentido você ter a mesma coleção aparecendo 2 vezes no mesmo ano numa internacional. Isso não vai acrescentar grande coisa a você. Eu participei de 2 internacionais esse ano, mas cada uma com uma coleção diferente, né? Isso é uma coisa. Mas aqui, internamente, os valores solicitados, eles são muito baixos. E ainda assim as pessoas... e ainda assim as pessoas não comparecem tanto. Então, sabe, a gente tem que levar em conta, a gente só vai conseguir ter material para colocar lá fora se esse material aparecer aqui dentro primeiro. E aí, essa justificativa, ela perde um pouco o sentido, né? Então, a gente pode sim ter uma base bem maior aqui, sem levar essa questão do custo em consideração. Agora, lá para fora, eu concordo. Eu acho que vai haver uma certa pré-seleção, né, baseada exatamente no valor das inscrições. Isso eu não discuto, eu acho. E acho que o fato é esse. Nossa moeda vale absolutamente coisa nenhuma. Então, qualquer coisa que se coloque lá vai parecer muito caro. Agora, aqui a gente cobra R$ 100, R$ 150 para fazer a inscrição da coleção como um todo, e mesmo assim as coleções não aparecem. Então, tem um balanceamento aí que eu acho que é importante ser feito. Na verdade, qual é a conta que tem que ser feita, né? Cada quadro tem um custo de locação. Então, vamos imaginar uma coleção de 5 quadros. Você tem 50% do custo, porque o quadro tem dupla face. Então, você tem 5 quadros, é como se fosse 2 vezes e meio o valor de locação de um quadro, mais o custo da medalha, mais o custo da impressão do catálogo, mais o custo da impressão do palmarés, porque tudo isso é entregue para o expositor. Isso que o Rubem abordou é muito vero. Eu não tinha me atentado, isso é uma coisa que a gente até tinha discutido. Isso custa bastante dinheiro. Uma exposição internacional, a federação que está promovendo não está subsidiando, ela precisa, no mínimo, cobrir os custos dela. Aqui no Brasil, se a gente for olhar a última Abrapex, a gente subsidiou em mais de 70% o custo, porque se somasse o valor de locação dos quadros, o valor do custo da medalha, o valor de impressão de catálogo, etc. e tal, aquilo que cada colecionador tinha pago dava 30% a 40% do custo daquela locação. Então, fica difícil você fazer evento, por quê? Porque o evento não é autossustentável, você tem que buscar uma fonte patrocinadora. E nem sempre essa fonte patrocinadora está disponível. E mesmo você fazendo todo esse subsídio, muito bem colocado pelo número de coleções, que às vezes a gente tem que quase pedir, por favor, participe. E sem essa participação, a pessoa não tem nenhum direito de dizer não quero ir porque é caro, porque ele não vai estar qualificado. E tem outra coisa também, né, Reinaldo? O papel que a gente desempenha, eu vou falar uma palavra um pouco associativa, o clubismo, os clubes filatélicos e tudo mais vem realizando aqui em São Paulo, nas capitais e tudo mais, o que a gente vê, os que estão ativos e tudo mais, a gente vê que é pouco ainda perto do que se pretende realizar. Cabendo a nós, né, aos clubes,
E a Federação Nacional aqui brasileira a cultivar esses filatelistas que são individuais e que não pertencem a nenhum clube, não estão envolvidos em nenhuma associação. Talvez seja, né? Porque a gente sabe que tem muitos filatelistas no Brasil e não estão ligados a nenhuma associação ou algum clube. É que manter um clube hoje é difícil, né, Zé? Você sabe isso muito melhor que eu. A tendência é a gente ter um enxugamento desse número de clubes, porque você precisa um número mínimo de membros na diretoria, tem um custo de pagamento de contador, precisa de uma pessoa de extrema boa vontade, aí no caso você, o Aziz, o Barbosa, tem segurado o CTC, sabe que não é uma tarefa simples. Então, esse custo, essa dificuldade, tem feito com que o número de clubes diminua. E uma coisa que eu e o Rubem já discutimos muito é que, quem sabe, no futuro, o membro da Federação Brasileira de Filatelia não vai ser o clube, vai ser a pessoa, porque existem muitos filatelistas hoje de qualidade que estão em locais que não tem clube. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar esse cara do meio porque não tem um clube na localidade dele? Você precisa diferenciar o associado do assinante, do boletim, do efetivo participante, do expositor, do filatelista, do ajuntador. Tem hoje um nível tão grande de coisas que eu diria, evidentemente, precisa ser dado um apoio a essa base, de uma certa forma, esse trabalho, com algumas considerações pessoais que não cabem aqui, tem sido executado pela Filabras, de fazer uma base, acho uma visão fantástica, falta uma conjunção do trabalho que a Filabras pode fazer com o trabalho que a FEBRAF faz. Não podem ser atividades opostas, não podem ser atividades competitivas, não podem ser atividades que briguem por luz. Esse que é o grande problema da filatelia, a necessidade que algumas pessoas têm de ser iluminadas. É assim, nós somos um time, meu amigo. Isso, eu costumo dizer o seguinte, é que nem aquelas galera romana que tinha 500 remos. Se tiver um filho da mãe que fizer um furo no barco, os outros 499 também morrem. Você precisa ter um trabalho em equipe, não é 499 remando e um furando o barco. Afunda do mesmo jeito. Então, falta um pouquinho de... A palavra é feia, mas eu vou usar humildade para as pessoas entenderem que as coisas têm que caminhar juntos, sem ninguém ser mais que ninguém. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, que a gente sempre teve dentro da equipe da FEBRAF, que a gente sempre foi todo mundo sempre arregaçou a manga, trabalhou, não importava se era presidente, vice-presidente, tesoureiro, todo mundo trabalhou igual. Acho que isso sempre foi um mérito aí desses trabalhos que a gente teve, e vou usar a Brasiliana e Brasília, principalmente Brasiliana, que eu e o Rubem não sabemos nem o que foi a exposição, né? A gente sabe que ela aconteceu, mas não vimos. Reinaldo, me desculpe aqui, eu estou com um evento aqui fora que está interferindo no meu áudio. Por favor, habilita o compartilhamento de uma tela que eu vou compartilhar e vou fechar meu áudio, porque está tendo interferência aqui, que está tendo um evento aqui fora. Festa? Se é festa, a gente vai para aí, estou perto. É uma festa aqui no shopping, negócio de churrasqueadas. Bora lá, moçada. E aí está fazendo muito barulho. Quilômetro aí eu 90, vou fechar meu áudio, mas eu estou ativo. Quilômetro 96 da Anhanguera, hein? Habilitei? Ok. Para mim está habilitado aqui também, tá? Para mim também tá ok. Uhum. Vai aparecer o Pedro Vaz Pereira, Miguel, se prepara. Então, quero mais uma pergunta aqui para o Reinaldo. Manda aí. Essa vai ser na lata. Esses 2 anos, né, que você vai se manter, né, como vice-presidente, né, vão te permitir mais 2 anos de articulação para chegar à presidência da FIP?
Rubem, eu vou falar para você assim, de todo o coração mesmo. Existiram algumas pessoas que discutiram já desde 2017. Essa pergunta vem existindo. E eu vou separar a pergunta em dois campos muito importantes. E quem sabe só eu vou conseguir entender a minha resposta. Primeiro, minha vida profissional não permite. Segundo, não me vejo com capacidade para isso ainda. Eu concordo com a primeira parte e discordo totalmente da segunda. Acho que isso vai ser... Todos nós que estamos aqui, a gente vai concordar com isso. Mas, assim, então eu vou fazer a pergunta diferente, posso fazer? Pode. Existiria, da sua parte, uma pretensão, um futuro, ou não? Ou isso não passa pela tua cabeça? Não, eu vou ser muito honesto no que eu vou falar aqui, porque foi o que eu discuti com a minha esposa Jaqueline um tempo atrás, que ela perguntou, isso tem acho que uns 3 anos atrás, se alguma coisa me dava desejo de ter na filatelia, né? Vamos chamar assim, administrativamente falando. E eu disse para ela, olha, a coisa que eu mais gostaria, por desejo pessoal, é uma coisa que eu não me vejo alcançar, porque eu entendo que para isso você tem que ter grande prêmio, você tem que ter isso e aquilo. Eu não tenho nenhuma coleção que tenha pretensão de chegar a isso. Né? Nenhuma coleção minha, eu acho que não tem nem pretensão de chegar a Ouro Grande, quanto mais a grande prêmio de um evento, que era ser RDP. E eu falei para ela, puxa, eu tive chance de 2013, de uma forma muito interessante, receber o título de Fellow, mas isso seria uma coisa assim muito, vamos dizer assim, que me envaideceria muito. E dei uma sorte enorme que o James Goff fez a indicação e dei a sorte de ser aceito. Nunca vi que isso pudesse acontecer. Então, se tivesse alguma coisa que eu gostaria, essa coisa aconteceu. Ser presidente da FIP nunca me passou e não me passa na cabeça. Isso é uma coisa que eu já discuti até com o próprio Igor. Não me passa mesmo. Não me vejo. E acho que não quero. Ok, certo. Acho que a FIP perde com isso, mas a gente vai respeitar essa decisão. O Everaldo, outro dia no almoço, disse assim, posso dizer aqui, falou, não vou nem considerar o que você está falando, porque um dia a gente almoçando aqui, você disse que você não ia ser presidente da FEBRAF, virou. Aí você disse que você ia ser vice-presidente da FIP, virou. Então, nem considero. Mas esse tem uma conotação diferente. Você sabe que o presidente da FEBRAF foi uma conjectura que a gente viveu naquele momento para fazer a brasiliana. Foi naquele momento, uma era necessidade, um confronto muito grande, foi uma necessidade. E o 2016, ser vice-presidente, foi uma coisa que caiu no meu colo, eu acho. Uma oportunidade. Uma oportunidade. Tá? Eu lembro, 2015, o Tai brigou, é um termo feio, mas me chamou várias vezes para conversar e eu dizia para ele, não quero, não quero, não quero. Então, foi uma oportunidade. Não me vejo concorrendo por isso, não me vejo disputando com nenhuma pessoa com isso, então, não sei, não faz parte dos meus anseios, não. Agradeço. Agora, sem dúvida, não, mas eu compreendo perfeitamente, Reinaldo. Mas, assim, o que a gente não pode perder de perspectiva é que esse interesse do Tai, que foi muito forte, a gente sabe, a gente, né, conviveu com isso o tempo inteiro, ele veio exatamente porque percebeu a tua capacidade de trabalho, entendeu? As oportunidades, a oportunidade não foi... Você não agregou nada politicamente para o Tai, vamos lá, vamos ser sinceros. Você agregou foi a capacidade de trabalho que ele percebeu, né? E foi isso que ele quis levar para junto dele, né? Então, a gente tem que deixar sempre isso muito claro, né? Às vezes a gente é muito modesto naquilo que a gente faz, e isso não é de todo muito bom, não, cara. Tu trabalhou para caramba e isso foi reconhecido, o que é ótimo, né? Ser reconhecido por aquilo que a gente faz bem, não pode ter coisa melhor.
Prefiro dessa forma do que ser reconhecido pelo que a gente faz mal, né? Nesse caso, não. O cara reconheceu em você uma capacidade de trabalho e te deu a oportunidade de trabalhar junto com ele. Quando eu falo oportunidade, eu estou dizendo isso. Não estou dizendo que, não, vamos chamar aquele cara lá porque ele vai agregar. Ok, ele vai agregar talvez ali uma, né, uma questão política maior, e o Tai é mestre nisso e tal, naquele momento, né? Mas, na verdade, ele te trouxe porque, porra, sabia que ele poder contar contigo para meter a mão na massa, como você sempre faz. Mas é isso, eu compreendo perfeitamente, cara, tudo isso que você falou, né? A gente que teve aí, em algum nível, a oportunidade de se meter a Duas fazer essas coisas, exposições né? internacionais juntos. Exposição, federação, e a gente sabe o quanto isso às vezes é desgastante, né? Para você, muito mais nesse nível que você está. A gente sabe o quanto isso é desgastante, o quanto tempo toma. Às vezes as pessoas não têm noção disso. Acho que Muito. é só o jantar, né? É só a hora lá que aparece lá vestidinho com aquele terno lá e tal, né? Não é assim, muito pelo contrário. Na verdade, nem aquele jantarzinho que aparece lá no final a gente consegue aproveitar, porque a gente está morto, né? Por dentro, a gente está cansado, a gente está de saco cheio às vezes, né? É Por isso tudo aí. que aconteceu. Então, aquilo é muito mais uma formalidade do que sim, uma expressão de satisfação, né? E às vezes as pessoas não têm muito essa noção, né? Acho que é só, não, os caras estão ali só bebericando, ficando num hotel bom, ficando, porra, cara, caramba. Verdade, verdade. Acha que é só vida boa, né, Renato? Né? É só vida boa. É, Ela está bem distante disso, cara. Fora as parabéns. preocupações, né, inerentes a você estar lidando com gente de 60, 70 nacionalidades diferentes, com costumes diferentes, com interesses diferentes, e você tem que fazer uma Expectativas linguagem. diferentes. Exato, exato, né? Que tem que ter uma linguagem homogênea para essa gente toda. Cara, isso é um desgaste É, absolutamente fenomenal, absolutamente fenomenal. As pessoas precisam realmente participar disso para terem a noção do tamanho da confusão que é isso, sabe? Então, cara, eu compreendo perfeitamente essa sua não ambição, mas eu sei que você sabe, assim como, né, todo mundo que está aqui sabe, que, na verdade, hoje você é um nome tremendamente importante no contexto internacional da filatelia, não da filatelia brasileira, não, da filatelia internacional. Você é um cara respeitado, tanto é que você foi o cara que mais votos teve, né, nessa eleição agora. Ninguém chegou nem perto de você. Isso não se constrói do dia para a noite, nem se constrói porque você é bonitinho. Tá meio bonitinho, mas não é por causa disso que tu levou, né? Teve o reconhecimento do pessoal. Né, Miguel? Ele não é tão bonitinho assim, né, Miguel? Não, realmente não é por esse ângulo que a gente vê a Não capacidade é. dele. Mas Definitivamente não. e a nível nacional, Reinaldo, não tem nenhuma assim vontade de realizar mais alguma coisa, de Miguel, participar de mais alguma eu diria coisa? assim, a exemplo do Rubem, acho que existia uma quebra de paradigmas, acho que a gente fez isso em 2013 com, com a mudança da mudança da diretoria, a forma de condução, acho que tem tido um crescente, eu fiz minha parte, o Rubem, que a equipe dele fez a parte, o Rogério está fazendo, agora é uma corrida de bastão. E eu sou muito contrário à concentração sempre nas mesmas pessoas. Então, eu acho que a gente tem bastante gente aí que pode contribuir, muita gente nova que pode fazer. Eu acho que eu estava pensando, eu falei, eu acho que eu estou na minha fase de aposentadoria filatélica mesmo. Isso eu já falei para mais de um. Uhum. É sério. Acho que fiz aquilo que me foi possível fazer. Fui questionado outro dia se eu concorreria a mais 4 anos como diretor, e eu fui indicado, eu sou consultor da exposição IBRA na Alemanha 2023, e fui convidado agora para ser consultor da exposição de Boston 2026, nos Estados Unidos. São 2 eventos bastante grandes, e que eu acho que Uhum. já me bastaria, honestamente, Uhum. porque eu acho que é muito mais do que eu tinha planejado para a minha vida administrativa. Então,
Aliás, eu não tinha planejado nenhuma vida administrativa, né? As coisas ocorreram, fundação do CTC, ser presidente. Demorei muito para ser presidente do CTC, o doutor Leon brigava muito comigo, porque dizia, não, é sua vez, eu dizia, não, não quero, e até que um dia ele falou, pô, tem que ser agora, e é agora, e o doutor Leon era bastante incisivo nisso. Mas acho que a gente tem que respeitar a renovação, eu sou contra o continuismo. Ideias novas, gente nova. Acho que você pode fazer um staff de consultores, de ex-presidentes. Eu acho que eu e o Rubem, e no futuro o Rogério, quem quer que seja, teremos muito prazer de estar lá. Mas a vida tem que ser renovada. Tem você, tem o Fernando, tem o Zé Carlos, tem o Luiz Gonzaga, tem Domingos, tem Igor, tem Aziz, tem o Henrique, tem o Glauber, tem o Romero, tem mais gente para fazer. A galera não se move só em 1, 2 remos, não. E eu sempre disse que o bom desempenho que existiu tanto em Brasiliana como em Brasília foi que nós tínhamos uma equipe fantástica, gente. Um povo que baixou a cabeça e falou, é isso que eu tenho que fazer, e foi e fez. E a equipe não viu a exposição, e ninguém lamenta não ter visto, porque todo mundo tem o orgulho de ter feito a exposição. Rubem abriu mão do espaço dele para poder acomodar um americano, o Fritzen abriu mão de uma série de coisas para montar as coleções, a gente ficou correndo atrás de toda a logística que tinha, principalmente o nosso logístico do Correio, a única coisa que ele não entendia era de logística. Então, por isso que eu falo, ir a uma exposição e a gente viver uma exposição, a gente não faz ideia o que tem por trás. Então, já vivemos 2 vezes, eu tinha prometido para o Rubem no jantar da Brasileira em 2013, eu dei um abraço de agradecimento e disse para ele, nunca mais. 4 anos depois, eu estava chamando ele para fazer Brasília 2017. Ele falou, porra, ainda bem que você falou nunca mais. Reinaldo, mas assim, eu acho assim, a gente tem que parabenizá-lo pelo seu sucesso e pelo trabalho que você tem feito pela filatelia nacional e internacional. Assim, e parabéns por essa reeleição, e eu acho que você está no lugar certo. Tá? Falando em parabéns, eu queria deixar consignado aqui, o Dr. Barbosa, esta semana, completou aniversário também, é um dos fundadores do CTC, queria deixar registrado aqui, parabéns, bastante Feliz saúde, e é muito bom vê-lo entre nós, Dr. Barbosa. Muito obrigado pela manifestação. E pela leitura também, Luiz. Muito obrigado. Eu gostaria de ver eu gostaria de saber qual é o site para que eu possa revê-las. Pode ser? Acho que é do Dr. Roberto Anishi. O Luiz está sem áudio, Luiz, por favor. Abre. Eu vou pegar o site aqui e vou colocar na conversa. Combinado, obrigado. Obrigado para todo mundo. Tá bom? Parabéns. Continuamos. Se alguém tem mais alguma questão, pode levantar. Não? Não sendo futebol, né? Está perdendo? Não sei. Tá 0-0, Reinaldo. Tá bom, hoje ele falou não sendo futebol, o coração quase parou. Ninguém quer falar de futebol. Olha, perguntou, tá perdendo, 0-0. Claro, pô. A portuguesa aqui minha vizinha aqui, ó, portuguesa, hoje pode dar um grande passo para acessar a Série C do Campeonato Brasileiro, se vencer o time do Amazonas. Sabe lá o que é isso? 15 horas, ó, 15 horas. É porque tá frio pra caramba, senão eu tava lá. Tá aqui 10 minutinhos a pé aqui de casa. O 0-0 tá bom, rapaz. Jogando em campo, não em estádio, 0-0 tá bom. Eu coloquei aqui no chat o link do Roberto Anishi com as publicações do Filacap. Joia, obrigadão. Nada.
Meus amigos, eu vou indo. Macedo, só Vamos queria te encerrar? agradecer. Então, vamos lá, encerramos aqui, gente. Obrigado, Então, tá bom. Agradeço a presença de todos. Atendido a minha intimação. Vamos aí. Sempre um prazer. Um abraço a todos. Agradeço por compartilhar com a gente aí. Obrigado. Um abraço Obrigado. a todos. Obrigado. Um abraço. Até a Tchau, próxima. tchau. Bom fim de Tchau. semana a todos. Saúde, gente. Bom revê-los.